Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora sobre a estrutura antiga da DVP, que, eventualmente, uma prova ou outra, mesmo em 2016, 2017, continua cobrando, certo? Então, mesmo após a alteração do plano, efetivamente foi 2015, em 2015 já cobrou, em 2016 outras provas já cobraram, aí eu me sinto na obrigação de falar como era a estrutura antiga da DVP. Aí primeiro, antes de mais nada, vamos relembrar como é a estrutura atual. Na estrutura atual, que a gente acabou de ver no bloco anterior, a gente tem variações patrimoniais aumentativas, VPA, classe 4, menos variações patrimoniais diminutivas, classe 3, vai ser igual ao resultado patrimonial. Aí o que é que acontece? Quem está na VPA? As receitas efetivas e os acréscimos patrimoniais. Quem está na VPD? As despesas efetivas e os decréscimos patrimoniais. Aí como é que funciona na DVP antiga? DVP antiga. Então, na DVP antiga, funcionava assim, ó. Você tinha, certo? Você tinha as variações patrimoniais ativas e as variações patrimoniais passivas. Eu já vi provas de 2015 e 2016 usarem esse termo, ativa e passiva. Certo? Então, beleza. Aí nas ativas, você vai dividir as ativas em orçamentárias e você vai dividir em extra-orçamentárias. E as variações passivas orçamentárias e extra-orçamentárias. Certo? Então, isso aqui está no mesmo conjunto aqui. Aí, dentro das variações orçamentárias, aí que mora a diferença. Você incluía, nas variações ativas orçamentárias, as receitas. E nas variações extra-orçamentárias ativas, você incluía os acréscimos patrimoniais. E nas variações passivas orçamentárias, você incluía todas as despesas orçamentárias. E nas extra-orçamentárias, você tinha os decréscimos patrimoniais. Aí, pessoal, onde é que está a diferença? Vou mostrar onde está a diferença. Aqui está igual a isso aqui. Isso aqui está igual a isso aqui. Onde é que está a diferença? Está nas receitas. Porque nas receitas efetivas e não efetivas, desculpa, nas receitas, eu tenho receitas efetivas e não efetivas. E aqui, eu só trabalhava com receita efetiva e aqui eu só trabalho com despesa efetiva. Então, nas receitas, eu vou ter receitas efetivas e eu vou ter as receitas não efetivas. Nas despesas, eu vou ter as despesas efetivas e as não efetivas. Aí o que é que acontece, pessoal? Vamos supor que você tem o seguinte valor. Vou dar um exemplo aqui, ó. As minhas receitas efetivas, vamos supor que elas sejam 600. Que o meu acréscimo patrimonial seja 500. Que as minhas despesas efetivas sejam 300. E que o meu decréscimo patrimonial seja 100. Qual é o meu resultado patrimonial nesse exemplo aqui? Ó? 600 com 500, menos 300, menos aqui. Então aqui vai ficar 1.100 menos 400. Isso aqui vai ser igual a 700. Uma coisa é certa, ó. Olha o que eu vou te falar. Se o resultado patrimonial aqui era 700, o resultado patrimonial aqui também tem que ser 700. Então aqui, ó, o resultado patrimonial, que é 700, teria que ser o mesmo. Vamos ver como é que seria aqui. Aí vamos dar um exemplo. Receitas efetivas, vamos repetir o mesmo valor. Receita efetiva, 600. Acréscimos patrimoniais, 500. Despesas efetivas, 300. Decréscimos patrimoniais, 100. Aí agora vamos jogar um valor qualquer
Tudo certo aqui, né? Tá tudo pegando aqui tranquilo, né? Vamos ver aqui como é que seria a situação se a gente colocasse receitas e despesas não efetivas na equação. Aí vamos colocar receitas não efetivas de 400 e vamos jogar a despesa não efetiva de 600. Aí vamos ver o que é que aconteceria. Ó. O que é que aconteceria? Aqui ficaria 1.500 e aqui ficaria 1.000. Isso aqui me daria 500 de resultado patrimonial. Ou seja, na hora que você joga as receitas não efetivas, as despesas não efetivas, mas professor, por que eu não tiro a receita não efetiva e a despesa não efetiva? Porque você não pode. Porque na DVP antiga, você era obrigado a colocar toda a receita aqui dentro. Esse é que é o ponto. Então a estrutura antiga, ela partia da premissa que você tinha que colocar a receita não efetiva aqui e que você tinha que colocar a despesa não efetiva aqui. É uma premissa. E não, com premissa não se discute, você aceita. Aí você cria um problema, para depois resolver o problema. E você está vendo que quando você coloca isso, se você não fizer nenhum ajuste, aqui dá 500. E ainda tem outro problema. É que a receita não efetiva e a despesa não efetiva, elas são fatos permutativos. Então, a rigor, elas não podem afetar o resultado patrimonial. O meu resultado patrimonial teria que ter dado 700. Mas ele está dando 500. O que é o que eu faço então? Simples. Você vai fazer o mesmo artifício. Um artifício mesmo não. Um artifício parecido do que a gente usou no balanço financeiro. Que artifício é esse? Você está vendo aqui a despesa não efetiva? E você está vendo aqui a receita não efetiva? Você vai criar uma conta aqui desse lado para anular o efeito dessa daqui. E você vai criar uma conta desse lado para anular o efeito disso aqui. Então você vai ter aqui uma conta chamada, que a contabilidade chama de mutação. Mutação ativa. E aqui você vai ter a mutação passiva. Mutação ativa e mutação passiva. Agora, olha o que eu vou falar. Essa mutação ativa, ela só existe para anular o efeito da despesa não efetiva. Então, o valor da mutação ativa vai ser esse valor aqui, ó. E o valor da mutação passiva vai ser esse valor aqui, ó. R$400. Então, o que é que vai fazer? A mutação ativa, ela existe para anular o efeito da despesa não efetiva. Então, aqui fica 600. A mutação passiva, ela existe para anular o efeito da receita não efetiva. Então, aqui fica 400. Vamos refazer as contas agora, usando isso daí. Então, vamos lá. Eu vou deixar essa aqui antiga, que essa aqui estava errada, tá? Eu vou deixar essa daqui, mas eu vou fazer de novo aqui embaixo. Aí, vamos lá. Eu vou jogar o valor aqui. Aí, vamos lá. 600 mais 400, 1.000. 1.000 mais 600, 1.600. Aqui vai dar 2.100. Certo? 2.100. Agora vamos para cá. 400 mais 600 vai me dar 1.000. 1.000 mais 300, 1.300. Mais 100, 1.400. Aqui vai dar 1.400. Aí vamos lá. 2.100 menos 1.400 vai ser quanto, pessoal? 700. Bateu. Você entendeu a jogada? Então, quando eu trabalho com as mutações elas anulam os efeitos do outro lado da receita ou da despesa não efetiva. Então, lembrando, as mutações da despesa, isso é importante, ó. As mutações da despesa são as mutações ativas, ó. As mutações da despesa não efetiva são as mutações ativas. As mutações das receitas são as mutações passivas. Grave isso, porque isso faz diferença numa prova que cobre isso aí mais profundo. Vamos fazer umas questões sobre isso aí para a gente ficar craque. Aí vamos lá. Letra A. Questão A. Apesar de figurarem na estrutura da DVP, então ele parte da premissa que elas estão figurando, tá? Que é uma questão mais antiga, essa daqui. Só ajustar aqui. Então vamos lá. Apesar de figurarem na estrutura da DVP as receitas não efetivas e não efetivas, receitas não efetivas e despesas não efetivas, não altera a situação líquida da unidade. Verdadeiro. A superveniência em subsistências ativas e passivas
compõe os valores que independem da execução orçamentária e provocam alterações na situação líquida patrimonial da entidade. Verdadeiro. Lembrando, ó, onde é que estão as superveniências em subsistências, pessoal? As superveniências em subsistências estão aqui, ó. Acréscimos, superveniência do ativo em subsistência do passivo. Decréscimo, em subsistência do ativo, superveniência do passivo. Avançando. C. O resultado patrimonial do exercício será agregado ao saldo patrimonial acumulado no balanço patrimonial, possibilitando a apuração da situação líquida da entidade. Verdadeiro. Agora aqui, ó. Agora que são elas. Considere que ao final do exercício, um ente público apresente os seguintes saldos para efeito de apuração do resultado patrimonial. Aí diz assim, receitas orçamentárias. Vamos lá. Variações ativas, variações passivas. Aí vamos lá. Receita orçamentária, mutação patrimonial da despesa, e aqui ele fala cancelamento de dívida passiva. Do outro lado, despesa orçamentária, mutação patrimonial da receita, porque a receita é que fica aqui do lado da variação patrimonial diminutiva, e doações efetuadas. Aí vamos lá. Aqui são as siglas. Receita orçamentária, 350. Mutação da despesa, 180. Então aqui já foi essa, e já foi essa. Por que mutação da despesa? Por isso aqui, ó. A mutação ativa é a mutação que vem da despesa. Volta. Cancelamento de dívida passiva. Quando você cancela uma dívida passiva, gera um acréscimo patrimonial, 45. Despesa orçamentária, então 45 já foi. Despesa orçamentária, 270. Mutação passiva da receita, 210. E doações efetuadas, 35. Aí o que é que acontece aqui agora? 350 menos, vou fazer aqui direto, ó, esse menos esse menos esse. 350 menos 270, isso aqui vai dar mais 80. 180 menos 210 dá menos 30. 45 menos 35 dá mais 10. Então isso aqui vai ser igual a 90 menos 30. Isso aqui vai ser igual a 60. Por isso que aqui está errado. Beleza? Questão errada. Próxima. Caso o ente público tenha apresentado no saldo anterior um saldo patrimonial negativo de 750 milhões e no exercício corrente um resultado patrimonial deficitário de 190 milhões, para eliminar o passivo redescoberto, deverá, no próximo exercício, produzir um excesso entre variações ativas e passivas de 940 milhões. Certo, perfeito. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar sobre mutações ativas e passivas. Isso não deveria ser cobrado mais em prova, mas você vai notar que mesmo em questões pós-2015, isso vem sendo esporadicamente cobrado. E aqui não está para brincar, aqui você tem que acertar. Ah, mas vão tentar anular a questão. Beleza, mas você já acertou a questão e deixa os outros tentarem anular também. Beleza, pessoal? Então, até o próximo encontro. Fiquem com Deus.